Olá, eu sou João Paulo Pessoa, seu professor substituto na disciplina de Administração 1. Na aula de hoje, falaremos sobre as teorias da administração e suas relações com a enfermagem. Olá, galera, eu espero que vocês tenham lido o texto que foi postado no Siga e que para o uso desse vídeo, vocês usem como um complemento, como um apoio, os slides que também foram postados no Siga. Mais tarde eu vou postar lá no Siga um link do Google Formulários com algumas questões para a gente fixar o conteúdo que foi abordado sobre as teorias administrativas aplicadas à enfermagem. Eu iniciei essa aula com uma pergunta-reflexão. Para que serve uma bendita teoria? Bom, eu utilizo de uma citação de Leonardo da Vinci para responder essa pergunta. Leonardo da Vinci dizia que aquele que ama a prática sem a teoria é como um navegante sem remo e sem bússola, e ele nunca sabe aonde vai parar. Uma teoria científica é um conjunto de conhecimentos relacionados a um problema de interesse, e ela é composta pelos seguintes elementos. Tudo surge com um problema, a partir desse problema inicia-se as perguntas, as hipóteses, e aí a gente começa a aplicar determinados estudos e começam a surgir as evidências, os postulados, os axiomas, as previsões, as teses, as regras e as leis. Então, resumindo, uma teoria ela é norte para uma ação, ela é norte para uma prática. Por isso ela é tão importante no campo acadêmico e no campo prático. Então, o propósito dessa aula, a partir desse conceito, é que vocês conheçam as principais teorias administrativas, entendam a evolução desses conceitos na prática e estabelecer relações entre a teoria e os seus conceitos e a prática administrativa da enfermagem nas unidades de saúde. Antes de falarmos sobre especificamente das teorias, é importante conceituarmos a administração. A administração é a ciência que une teoria e prática para criar princípios racionais que ajudam empresas a serem mais eficientes. Administrar é um processo que exige o planejamento, a organização, a direção e o controle e o uso dos recursos de modo que alcance os objetivos de maneira eficiente e eficaz. E por que o enfermeiro precisa saber sobre as teorias da administração? Bom, acho que desde o momento em que a gente entra na faculdade, os nossos professores eles começam a falar: o enfermeiro é gerente, o enfermeiro supervisiona a equipe. Então, se você associar essas palavras à administração, você vai entender claramente que é extremamente importante termos conhecimento claro sobre os principais pressupostos e também as principais críticas relacionadas às teorias da administração e fazer um bom uso dela na prática, visto aquele conceito, aquela citação de Leonardo da Vinci. Tivermos a oportunidade de gerenciar uma unidade de saúde, uma equipe, liderarmos uma equipe, e não fizermos uso da teoria, seremos como navegantes em alto mar, sem um remo e sem uma bússola. Então, vamos sem direção, não fazemos ideia de onde vamos parar. Então, daí a importância do porquê o enfermeiro precisa conhecer sobre as teorias da administração. Porque quando você terminar a faculdade e assumir uma unidade de saúde, vão ser exigidos de você conhecimentos relacionados à administração. E aí é importante você conhecer as principais teorias, fazer um bom uso prático de seus conceitos e de suas aplicações. E nessa aula nós vamos abordar as 6 principais. Existem outras, mas as principais são a teoria da administração científica de Taylor, a teoria clássica de Fayol, a teoria burocrática de Max Weber, a teoria das relações humanas de Elton Mayon, a teoria comportamentalista de Kurt Lewin e a teoria dos sistemas de Bertalanffy. Então, bora lá falar de cada uma delas. Bom, a primeira teoria é a teoria da administração científica, já conhecida também como teoria científica. Ela foi escrita por Frederick Winslow Taylor. Interessante falar sobre a formação dele. Ele era engenheiro. Antes da sua formação em engenharia mecânica, ele era um operário. E ele viveu de 1856 a 1915.
E foi uma teoria que surgiu durante o período industrial, aquela parte mecanicista, né, da produção, em que o foco era o aumento da produtividade de nível operacional. Então tem uma substituição do improviso e do empirismo por planejamento e técnicas de trabalho. É interessante a gente destacar que essa teoria ela tem como foco a tarefa, né? E é daí que surgem as rotinas, os POPs que hoje a gente tem dentro dos hospitais. Se a gente for fazer uma adaptação, né, do tempo em que surgiu essa teoria para as unidades de saúde. As principais características dessa teoria é a divisão do trabalho. Então, o indivíduo, o trabalhador, ele é exigido dele algo específico. Né? Tem um filme interessante do Charles Chaplin que destaca isso de forma muito clara. O indivíduo ele é responsável por colocar a porca, o outro indivíduo responsável por apertar o parafuso e assim por diante. E quando a gente faz uma reflexão para dentro das unidades de saúde, dos hospitais, a gente vê elementos claros da influência dessa teoria nas unidades de saúde, nos serviços de saúde. Então, as principais características da teoria científica é a divisão do trabalho, a especialização do operário, a padronização, né, das atividades, a limitação do conhecimento do trabalhador sobre o todo do serviço, a limitação também da autonomia, porque a partir do momento em que essa teoria ela é a teoria utilizada em um trabalho, ela exige um forte controle da gerência e normalmente ela tem premiações por produtividade, destaque do mês, né, aquele que consegue bater aí as metas. A gente viveu um tempo agora na pandemia, na faculdade de enfermagem, que a gente brincava muito no serviço de telemonitoramento, que era um serviço de call center, em que a gente definia metas. Era meio que uma brincadeira, mas nos servia para estimular. E é um fator, um elemento que vem dessa teoria, né? Existem críticas em relação a essa teoria? Claro que existe. Então, a principal crítica em relação a essa teoria é que torna o serviço muito mecanicista. A pessoa ela faz a mesma coisa todos os dias, repetidas vezes. Meio que transforma o trabalhador em um robô. Então, as regras e as diretrizes que determinam o comportamento, ela acaba alienando o trabalhador. Então, acaba suprimindo, na verdade, a sua capacidade de criação, né, de colaboração criativa. E tem outra crítica fortemente ligada a essa teoria, é que a especialização ela é um fator de produção. Né? Não considera as influências do grupo no desempenho individual, e também não considera a estrutura individual do comportamento e do grupo. Outros elementos interessantes relacionados à teoria científica é a preocupação que essa teoria nos traz de como fazer, a divisão bem específica das tarefas, né, e a padronização das mesmas. É daí que surgem as escalas de divisão de atividades, a hierarquização dentro da instituição, né, não considera de uma maneira incisiva as relações interpessoais, também não leva em consideração a influência do grupo e tem uma fragmentação do trabalho. E isso claramente gera um estresse. Tem pessoas que se adaptam de uma maneira assim muito fácil a essas teorias e outras pessoas não. Existem vários perfis comportamentais. É claro que a relação direta que existe entre o perfil comportamental do sujeito, ele vai definir o qual ele vai se adaptar e o qual ele vai ser produtivo em um serviço que adota essa teoria como base, né, para a prática. A outra teoria de destaque é a teoria clássica de Hollis Henry Fayol, que nasceu em 1841 e morreu em 1925. Essa teoria ela já é centrada na estrutura do processo. Então, a teoria clássica ela
fala que para aumentar a eficiência é necessário ter estrutura de funcionamentos adequados. Ela é muito utilizada em organizações militares e eclesiásticas, e ela surge da divisão horizontal do trabalho, né, o agrupamento das atividades, a despartamentalização, a criação de departamentos, departamento financeiro, departamento de recursos humanos. É interessante destacar que Henri Fayol também era engenheiro de formação, nascido na Turquia, e ele passou boa parte de sua vida na França. A sua teoria tem como principais características a sistematização dos princípios da administração, a divisão do trabalho, a autoridade, a responsabilidade, a disciplina, né? Ter uma unidade de comando e definir claramente quem é subordinado a cada unidade, a subordinação do interesse individual, né, ao interesse geral. E um dos pontos principais que eu destaco dessa teoria é a hierarquização, né, a definição da chefia, e assim como todas as outras teorias, ela também nos traz várias críticas, né, tem esse caráter prescritivo e normativo, a determinação de regras rígidas e normas de comportamento, a preocupação somente com a estrutura formal da instituição. Então, ela não tem assim uma conotação humana em seus conceitos. A partir dessa estrutura hierarquizada, as pessoas e as relações pessoais, elas não são valorizadas. Então, o trabalho ele resulta de atividades rotineiras, né? Há um foco claro, quando se utiliza a teoria clássica, na quantidade de trabalho produzido e não na qualidade do trabalho produzido. Existe toda uma hierarquia. Um exemplo de um elemento dessa teoria nas unidades de saúde é a construção dos organogramas. Então, quando a gente vê aqueles desenhos esquemáticos, onde que traz lá no topo, né, o chefe, a gerência administrativa, aí desce aquelas linhas e mostram ali todos os seus subordinados e, por consequente, os subordinados dos subordinados, não necessariamente em estruturas hierárquicas relacionadas a cargos, mas também por departamentos. Né? Muito clássico hoje, e que tem a ver com a teoria, né? Teoria clássica, é muito clássico a gente observar nas unidades de saúde a construção desses organogramas. E isso, de fato, é uma herança, né, da teoria clássica. A principal comparação que a gente pode fazer da teoria de Taylor com a teoria de Fayol, ou seja, a teoria científica com a teoria clássica, é a ênfase. A ênfase dada por Taylor é a tarefa, produtividade, a especificidade do indivíduo para que ele seja bom em determinada coisa. Já Fayol dava uma ênfase na estrutura, né, a organização, a hierarquia, a definição clara de quem manda e quem obedece. Então, como Taylor dava ênfase nas tarefas, ele preocupava com o aumento da eficiência da empresa por meio do aumento da eficiência do indivíduo, a nível operacional. Já Fayol, ele busca, com a teoria clássica, aumentar a eficiência da empresa por meio da forma e da disposição dos órgãos competentes, a rigidez na definição das tarefas de cada departamento em um nível hierárquico rígido. A terceira teoria que vamos destacar na aula de hoje é a teoria burocrática de Max Weber. Diferente dos dois primeiros teoristas, Max Weber ele foi um intelectual. Se você buscar aí no Google, você vai ver que ele tem muitas frases interessantes. É um alemão, ele era jurista, formado em economia, e ele foi um dos fundadores, ele é considerado um dos fundadores da sociologia. Assim como a teoria clássica, a teoria burocrática também ela tem um foco, né? Ela é centrada na estrutura. Ela surgiu no início da década de 40, no despontar do capitalismo. É uma teoria que busca racionalidade, adequação dos meios utilizados com foco nos resultados. Ela traz uma necessidade de estabelecer novos sistemas de controle de pessoal. Ela destaca também que o trabalho do homem possa ser pré-estabelecido, ou seja,
a pessoa, a partir do momento que ela entra no serviço, ela tem uma noção clara, por escrito, do que ela tem que fazer. E Max Weber dizia que o trabalho árduo é uma dádiva de Deus. Quais são as principais características da teoria burocrática? Bom, existe esse quadro que vocês estão vendo agora, que deixa claro, né, que na escassez da burocracia, em relação à divisão do trabalho, vai virar uma bagunça, e no excesso da burocracia vai virar uma superespecialização. Outro elemento que é destacado nessa imagem é que na escassez da hierarquia vai faltar autoridade. E no excesso da burocracia, essa autoridade ela vai ter uma força maior. Em relação às regras e regulamentos, na escassez da burocracia, os funcionários vão ter uma liberdade excessiva, o que também pode favorecer, segundo Max Weber, a uma bagunça. Já no excesso, vai ter ordem e disciplina. Na impessoalidade, a gente vai ter uma ênfase nas pessoas, no caso da escassez da burocracia, e vai ter uma ênfase nos cargos, no excesso da burocracia. Em relação à seleção e promoção pessoal, na escassez a gente percebe um apadrinhamento, e no excesso da burocracia, o excesso da exigência, né, dos mesmos. E por último, na formalização das comunicações, segundo Weber, na escassez da burocracia, vai faltar documentos, né? O serviço se torna informal. Já no excesso da burocracia, a gente vai ter formalização das informações. Então, segundo Weber, a teoria burocrática ela aumenta a eficiência na medida em que a burocracia aumenta. Quando a gente faz uma relação da teoria burocrática com a enfermagem, a gente percebe claramente da aplicação dessa teoria quando uma unidade, uma instituição valoriza as normas, por exemplo. Né, o pessoal da enfermagem ele acaba assumindo características de técnicos especializados, com posições e comportamento definidos pela instituição, de forma burocrática. Né, as chefias elas assumem um papel administrativo voltado para o interesse institucional. Tem um artigo que eu indico a leitura, da Maria Valderez Borges, que fala sobre as normas da assistência de enfermagem. Nesse artigo vocês podem perceber claramente, principalmente por conta do ano da publicação, das influências dessa teoria na autora, né, no serviço em que a autora prestava. Ela começa aí seu resumo destacando que o elemento essencial para orientar a assistência é a existência de normas eficientes, né, elementos claros, específicos da teoria burocrática. Uma outra teoria que é importante ser destacada nessa aula é a teoria das relações humanas, conceituada por Elton Mayo, que foi um psicólogo australiano, sociólogo, né, e pesquisador de organizações. A teoria das relações humanas, ela surge praticamente na mesma época que a teoria burocrática. É interessante a gente analisar um pouco da história para entender as influências, né, que esses autores sofreram para conceituar, para criar os pressupostos dessas teorias. A teoria das relações humanas, de Elton Mayo, ela surge mais ou menos no mesmo tempo em que a teoria burocrática, de Max Weber. É interessante a gente fazer uma análise, né, do período histórico desse tempo. Era o fim da Revolução Industrial e o início do capitalismo como modelo de sistema econômico. Então, a reação ao modelo mecanicista, tanto de Taylor quanto de Fayol, provocou em Elton Mayo a criação dessa teoria, onde o foco, né, a atenção dada pela teoria são as pessoas, e não mais as tarefas ou a estrutura. Existia nesse período, principalmente provocado por conta da Revolução Industrial, uma inquietação, né, uma revolta muito grande dos trabalhadores, se queixando de cargas horárias extensas, do mecanicismo que foi gerado por conta dessas teorias e do próprio momento histórico. E tinha também o fator psicológico. Começaram a perceber que quando o foco era muito
voltado para a tarefa e para a estrutura, as pessoas ficavam doidas. Então, tinha um fator psicológico, que hoje a gente já tem inúmeras evidências, né, que demonstram isso, que um chefe chato, um chefe que não dá uma atenção humana ao trabalhador, ele acaba adoecendo toda a equipe. O fator psicológico, a relação chefe-funcionário, ela interferia mais do que o fator fisiológico, por exemplo, a influência da iluminação e da condição física do funcionário. Então, com base nesses pressupostos que foram surgindo por meio de evidências científicas, Elton Mayo cria a teoria das relações humanas, que traz como principais características a valorização de fatores subjetivos, né, no funcionamento da empresa, uma organização mais informal, de caráter espontâneo, né, um controle por resultados. Aí é que é dado uma ênfase maior na palavra liderança dentro das instituições, a presença do líder, a substituição, né, da função de chefe para líder, com o intuito de fazer com que os colaboradores eles se vistam a camisa e produzam por gosto e por aí vai. A identidade dos interesses, né, a importância do reconhecimento, da aprovação social, da participação das atividades, nas decisões, na tomada de decisões da empresa, todas essas características que são discutidas hoje, elas têm um início de uma forma incisiva nas instituições, nas empresas, nas fábricas, a partir do surgimento da teoria das relações humanas de Mayo. Então, a palavra liderança, comunicação e participação nas decisões, elas surgem de uma forma incisiva com a teoria das relações humanas, e ela também tem críticas, assim como as demais, né? Os críticos a elas falam que essa teoria ela tem uma concepção ingênua e romântica do operário, que, na verdade, quando se dá a palavra para o operário na tomada de decisões ou na participação das decisões, acaba abafando os conflitos, o serviço pode se tornar uma bagunça e por aí vai. Para a nossa profissão, a enfermagem, que fala muito de liderança, fala muito de humanização, fala muito de motivação pessoal, né, da importância de uma comunicação assertiva e eficaz, a teoria das relações humanas ela acaba tendo muitas coincidências com aquilo que a gente tem como pressuposto dentro da ciência enfermagem. Uma outra teoria é a teoria comportamentalista criada por Kurt Lewin, e ela também é centrada nas pessoas, e coincidentemente ou não, ela surge no início da década de 40, assim como a teoria das relações humanas. É importante lembrar que nesse período cessava a revolução, era o fim da Revolução Industrial e o início do capitalismo como um sistema econômico. Aí você vai anotando as coincidências, porque assim como Elton Mayo, Kurt Lewin era psicólogo de formação, e ele foi criador também da teoria de campo. Kurt Lewin ele foi um dos psicólogos mais influentes da história, ele é considerado o pai da psicologia social, né, e da psicologia das organizações. Kurt e a sua teoria comportamentalista, ela também tinha um foco, né, nas pessoas. As organizações, para esse autor, eram sistemas sociais baseados, que funcionariam de uma forma efetiva, baseado na cooperação de trazer para o serviço a satisfação pessoal. Então, toda análise e toda escolha de uma instituição, ela tinha que se basear em um sistema de tomada de decisão em conjunto. Então, esse teorista também focava muito na motivação humana, né, conhecer as necessidades com base no comportamento de cada um. É importante destacar que tanto Mayo quanto Lewin foram opositores às teorias de Taylor e Fayol. E para você conhecer um pouco mais sobre os trabalhos desses dois autores, desses dois estudiosos, assista esse vídeo. George Elton Mayo, nascido entre 1880 e 1949. Elton Mayo foi um cientista social australiano que é considerado o fundador das relações humanas, o qual se opôs aos princípios do trabalho de Taylor. Mayo licenciou-se na Universidade de Adelaide e estudou medicina em Londres e Edimburgo. Ensinou filosofia mental e moral em Queensland. Como professor e diretor de pesquisas da Escola de Administração de Harvard,
Maio dirigiu um projeto de pesquisas na fábrica de Hawthorne entre 1927 e 1932. Ele escreveu 3 livros baseados nos resultados e descobertas de suas experiências em Hawthorne, dando origem à teoria das relações humanas. Mas o que foram as experiências de Hawthorne? Foi um estudo realizado em uma fábrica da Western Electric Company de Hawthorne, em Chicago. E essas experiências foram divididas em 4 fases. Nessa primeira fase da experiência foram escolhidos 2 grupos de operários que faziam o mesmo trabalho em condições idênticas. Um grupo trabalhava sobre intensidade de luz variável, enquanto o outro tinha um controle de luz constante. Já na segunda fase foram divididos em grupos, grupo experimental e grupo de controle. Possuíam supervisores e observadores. Essa fase foi dividida em 12 períodos. No primeiro período durou 2 semanas, onde foi estabelecida a capacidade produtiva em condições normais de trabalho. 2.400 pessoas passaram a ser comparadas com outras demais de períodos diferentes. O segundo período durou 5 semanas e o grupo experimental foi isolado na sala de provas, mantendo as condições e horários de trabalho normais e medindo-se o ritmo de produção. Serviu-se para verificar o efeito da mudança do local de trabalho. No terceiro período, modificou-se o sistema de pagamento. No quarto período, marca o início da introdução de mudança no trabalho, um intervalo de 5 minutos de descanso no período da manhã e outro no período da tarde. Assim teve novo aumento de produção. Neste período, os intervalos de descanso aumentaram para 10 minutos. No sexto período, introduziu-se então 3 intervalos de 5 minutos na manhã e 3 à tarde. No sétimo período, voltou-se a 2 intervalos de 10 minutos em cada período, servindo um lanche leve. No oitavo período, foram mantidas as mesmas condições do período anterior e o grupo experimental passou a trabalhar até 16h30 e não até às 17 horas, como o grupo de controle. No nono período, o grupo experimental passou a trabalhar até às 4 horas. No 10º período, o grupo experimental voltou a trabalhar até às 17 horas. Como no 7º período, a produção aumentou bastante. O 11º período estabeleceu a semana de 5 dias e o sábado livre. Nesse último período, voltou-se às mesmas condições do terceiro período, tirando todos os benefícios dados com assentamentos ao grupo. Esse período, último e decisivo, durou 12 semanas. Na terceira fase, preocupados com a diferença de atitudes entre as moças do grupo experimental e a dos grupos de controle, os pesquisadores se afastaram do objetivo inicial de verificar as condições físicas do trabalho e passaram a se fixar nos estudos das relações humanas no trabalho. Na quarta e última fase, foi escolhido um grupo experimental para trabalhar em uma sala especial com condições de trabalho idênticas aos do departamento. Um observador ficava dentro da sala e um entrevistador do lado de fora entrevistando o grupo. Essa experiência visava analisar a organização informal dos operários. O sistema de pagamento era baseado na produção do grupo, havendo um salário hora com base em fatores e um salário mínimo horário. Para o caso de interrupções na produção, os salários só podiam ser maiores se a produção total aumentasse. Assim que se familiarizou com o grupo experimental, o observador pôde constatar que os operários dentro da sala usavam várias artimanhas, logo que os operários montavam o que julgavam a ser a produção normal, reduziam seu ritmo de trabalho. Os operários passaram a apresentar certa uniformidade de sentimentos e solidariedade grupal. O grupo desenvolveu métodos para assegurar suas atitudes, considerando deletar um membro que prejudicasse algum companheiro e pressionando os mais rápidos para estabilizarem sua produção por meio de punições simbólicas, e essa fase permitiu o estudo das relações entre a organização informal do empregado e a organização formal da fábrica. A experiência de Hawthorne foi suspensa em 1962 por motivos financeiros. Sua influência sobre a teoria administrativa foi fundamental. A experiência de Hawthorne proporcionou princípios básicos das relações humanas. Suas conclusões são as seguintes: o nível de produção é resultante da integração social, determinada pela capacidade física ou fisiológica do empregado. O nível de produção é determinado pela expectativa do grupo, pelos benefícios cedidos pela organização, como intervalos de descanso e refeições durante esses sábados livres. Os trabalhadores esperavam ser reconhecidos, compreendidos e aceitos e produziam mais quando estavam entre seu grupo.
Kurt Lewin, nascido entre 1890 e 1947. Constituiu a passagem das relações humanas para o movimento seguinte e orientou e inspirou a maior parte dos pesquisadores dedicados à administração e à psicologia industrial da década de 1960. Em 1926 fez sua primeira obra, A Investigação em Psicologia sobre o Comportamento e Emoção. Estabeleceu bases para a posterior divisão das ciências sociais. Lewin foi o fundador da dinâmica de grupo. Dinâmica de grupo é o estudo das forças que agem no seio dos grupos, suas origens, consequências e condições modificadoras do comportamento do grupo. Concordâncias comuns entre os objetivos e sobre os meios a alcançá-los, resultando a solidariedade grupal. Lewin também criou a teoria de campo e a pesquisa. E o que é a teoria das relações humanas? Originaram-se quando Mayo percebeu a necessidade de tornar a administração mais humana e democrática, e quando as ciências humanas influenciaram as organizações. E teve a seguinte conclusão: o funcionário é influenciado por suas necessidades e grupos. Outra teoria que eu gostaria de destacar é a teoria dos sistemas. Bom, a teoria dos sistemas ela surge no início da década de 60 com Louis von Bertalanffy, centrado no ambiente. Interessante dizer que Bertalanffy era um biólogo de formação e nada mais justo, né, para elaborar uma teoria de sistema. E essa teoria ela vê a organização por um inteiro, não apenas em partes. Seria mais ou menos assim. O seu corpo ele é formado por células e a união dessas células forma você, algo superior, algo especial. Ele parte da ideia de que o conjunto apresenta características que não são encontradas em nenhum dos elementos isolados. Ou seja, para essa teoria, a organização das tarefas, a organização das áreas, ela é separada, se separada, ou seja, para essa teoria, a organização das áreas, se separadas, elas não vão existir. Elas não vão sobreviver. E se unidas, elas têm um potencial para manter a empresa viva. Né? Com isso, a gente pode notar um efeito sinérgico nas organizações. É uma teoria que busca a interdisciplinariedade, a capacidade de analisar a organização por ângulos diversos. Tem como propósito o sistema. E na hora de observar esse sistema, se analisa as entradas, a transformação e as saídas. Né? As entradas é tudo aquilo que entra de forma do meio externo para o meio interno, para dentro de uma corporação. As pessoas que são contratadas, as compras que são feitas para um hospital, os insumos que lá são utilizados, todos os materiais, toda a tecnologia. E o uso dessas entradas que é transformado dentro da empresa e é convertido em trabalho, é convertido em recurso, é convertido em ações. E também é considerado, é observado dentro da teoria dos sistemas, as saídas, né? Como que é ofertado a partir da entrada do recurso, dessa transformação ocorrido dentro do sistema, de como que é essa saída. Como que é ofertado o produto e o serviço que foi gerado dentro desse sistema, destacado por Bertalanffy. Bom, dentro da teoria dos sistemas, nessa parte da organização, a partir da entrada, né, de insumos, pessoas, tecnologias, é considerado por Bertalanffy a geração de uma entropia. Quando a gente busca o conceito de entropia, né, no Google, a gente verifica que entropia é uma grandeza termodinâmica. Quando a gente faz uma adaptação desse conceito para o campo social, a entropia já é definida como uma propriedade da natureza que mede o grau da desordem num sistema fechado. Visto que a teoria dos sistemas de Bertalanffy é um sistema aberto. Então, por isso ele destaca, ele traz que a entropia dentro dessa teoria, como o sistema é aberto, é uma entropia negativa. Ou seja, é uma entropia que a entropia negativa, ela vem com o intuito de combater essa desordem. Então,
de certa forma, a entropia negativa é para gerar ordem dentro do sistema. Outro elemento interessante que é destacado dentro da teoria de sistemas é o feedback negativo, que serve para fazer correções, na medida em que vão surgindo um mau uso, vamos dizer assim, daquilo que entra dentro do sistema, ou daquilo que sai. A partir do feedback negativo, haverá, assim, correções, né, para melhorias do sistema. Um outro elemento é o estado firme, que serve para equilibrar as partes, né, tanto da entrada, quanto do processo, quanto das saídas. Funciona como se fosse uma homeostase corpórea. E, por último, as fronteiras e os limites, porque tudo aquilo que sai do sistema deixa de fazer parte dele. Então, já não é responsabilidades, vamos dizer assim, da instituição. A responsabilidade da instituição é aquilo que está dentro do sistema, a partir do momento em que entra, que é processado e que sai. É importante destacar também algumas teorias que vêm surgindo, a teoria, no caso, a teoria de desenvolvimento organizacional e a teoria contingencial. No caso da primeira, visa o crescimento e desenvolvimento da organização, muito voltado para essas questões de liberalismo, que estão sendo discutidas amplamente agora, né, no Brasil, a questão do liberalismo econômico. Considera as pessoas, a organização e o ambiente. E a teoria contingencial, ela é uma teoria que busca a flexibilização, a desburocratização, a descentralização e uma participação mais incisiva do trabalhador na tomada de decisões. Bom, em síntese, podemos dizer que as teorias, elas servem, relembrando, né, elas servem para resolver problemas pontuais da época. A gente trabalhou nessa aula as 6 principais. Vamos lembrar comigo? Teoria científica, teoria clássica, teoria burocrática das relações humanas, a comportamentalista e dos sistemas. A primeira teoria de Taylor, e tem como principal fator o foco na tarefa, e ela traz em seu enfoque a tarefa racionalizada a nível operacional. O ano de surgimento dessa teoria foi 1903. A segunda teoria e a terceira tem como foco a estrutura. A clássica tem como autor Fayol, surge em 1916, e a burocrática Max Weber, que surge em 1909. Em relação à teoria clássica, é interessante a gente destacar novamente o enfoque da mesma, né, que o enfoque é a organização, a formalização, né, os princípios gerais da administração. Já a teoria burocrática, que também dá um enfoque na estrutura, mas aqui há uma burocratização dos processos, né, uma racionalização da organização. Já as duas próximas, tanto a de relações humanas quanto a comportamentalista, né, a relações humanas de Maio e a comportamentalista de Lewin, e a comportamentalista de Kurt Lewin, que surgiu anos depois, que coincidiu com o fim do período da Revolução Industrial, o foco já são as pessoas. E por último, a teoria dos sistemas, de Bertalanffy, né, que tem como o centro o ambiente, e o foco é a relação com o ambiente. Bom, com base nessas informações, agora fica uma outra reflexão, né, da gente buscar os elementos específicos de cada uma das teorias e tentar enxergar isso na diversidade de serviços que a enfermagem atua. Vamos pensar aqui, urgência e emergência, sistema de informação, clínica, home care, docência. Então, é importante fazermos uma reflexão dos elementos que compõem cada uma dessa teoria na prática da enfermagem, dentro dessa diversidade de atuação que a gente tem. É importante também destacar que o surgimento de uma teoria, ela não apaga, ela não desaparece a sua antecessora. Importante a gente entender que todas se complementam, apesar da enfermagem, né, ser uma profissão que dá muita ênfase nas relações humanas, no humano, e a enfermagem ela se apropriou ao longo dos anos dessas teorias em algum nível, e isso tem refletido no nosso processo de trabalho. E por fim eu deixo uma reflexão para vocês, futuros enfermeiros,
de observar, dentro dessa diversidade de atuação que a enfermagem tem, urgência, docência, gerência, supervisão, clínica, UTI, pronto-socorro, de tentar observar a partir desses serviços a presença de elementos específicos de cada uma das teorias aqui estudadas. Um abraço para todos vocês e até a próxima aula.